Fala, gente, chegamos ao nosso 11º dia do nosso plano de leitura, e se você está firme nisso, glorifique a Deus, glorifique, agradeça a Deus, porque Ele tem te dado força. Quem nos desperta para buscar a Deus é o próprio Deus, Ele nos capacita, o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar com você, que nesse tempo Deus possa estar falando muito ao seu coração. E vamos que vamos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida desse meu irmão, pela vida da minha irmã que está aqui me ouvindo, que a tua presença seja real na vida dessa pessoa, que ela possa enfrentar os desafios com a cabeça erguida, não com o orgulho vã desse mundo, mas com a certeza, o orgulho de poder servir a Jesus Cristo, seguir os caminhos de Jesus, estar debaixo de uma aliança com Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu peço que o Senhor venha nos fortalecer em ânimo, nos fortalecer em graça, meu Deus, em simplicidade na tua presença. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 e 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. E tremendo, mais uma vez nós vemos aí Jó no embate e discursando sobre o amigo dele, falando sobre os ímpios que não prosperam, que inclusive falando se Jó se arrepender, se quando ímpio, né, os amigos não estão falando diretamente para Jó, em alguns momentos sim, mas eles falam como, eles dão aquela palavra, ó, se o ímpio se arrepende, Deus vai e restaura. E Jó vem com aquela questão falando que nem sempre quando o ímpio se arrepende, ou quando o ímpio prospera, quando o ímpio prospera, Deus vai lá e trazer punição, e trazendo e mostrando, tentando dialogar e falar que ele não está vivendo uma vida de transgressão, e a transgressão, se tiver, que Deus o mostre. Ele está ali no embate sim com Deus. A treta de Jó não nesses últimos capítulos, inclusive, não é com seus amigos. Ele para de responder aos amigos e se colocar em posição de quem foi afligido por Deus e que não sabe o motivo, e tem sido muito grande as aflições em relação a si mesmo. Ele é o ponto de sucumbir, ele está no limite, né, de sucumbir. Aí nós vamos para 1 Pedro, capítulo 1, e eu quero ler com vocês algo importante, interessante, que vai ser bênção demais para a sua vida. Presta atenção aqui. Versículo 3 está escrito assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente momento, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. E olha só o que o Pedro está falando para um povo que está sofrendo, mas ainda assim está se alegrando. Ele está falando, é isso mesmo, o que está acontecendo com vocês, mesmo em meio a sofrimentos, em momentos de tristeza. Ele fala que a herança que vocês têm, por que vocês se alegram? Porque a herança que vocês têm não pode ser destruída, porque ela não foi falada, prometida por um homem, que se ele for morto, ou se ele for impedido, ela não vai acontecer na sua vida. A promessa não é feita por um homem, apesar de Jesus Cristo estar aqui como homem, mas ele era o homem, o Deus encarnado. Ele era a própria palavra de Deus que se fez carne, que sofreu como homem. Ele tinha a limitação de um ser humano, ele sentia dor, ele tinha tentações, ele tinha provações, ele estava ali com o mesmo acesso que temos ao Espírito Santo, apesar de ter uma vida mais exemplar do que a nossa, porque ele não pecou em nenhuma área. Isso redundou para ele glória dobrada ao nome de Jesus,
todo joelho se dobra. O fato de Jesus ter vindo em carne traz para ele uma glória diferente. A Bíblia mostra que ele é uma pessoa especial, no qual é digno de ser seguido, é digno de se imitar os passos dele, porque ele foi exemplar, ele é o modelo a que nós devemos seguir. E ele fala que não pode ser destruída, não fica manchada, não é algo que você queima, igual aquele sonho que você tem, a pessoa, mas isso aí também é a pessoa que vem desmerecer um sonho. Então, isso, a promessa de Deus, a promessa que nós vamos estar falando aqui, ela não pode ser manchada, ela não tem como você ter vergonha dela, não vou atrás disso aqui não. Outra coisa que ele fala, não fica murcha, ou seja, ela não perde a beleza com o passar do tempo, ela não é perecível, ela não vai estar lá igual uma flor que você guarda na sua casa, que depois de um tempo ela vai murchando e perdendo o brilho, a glória. A promessa de Jesus, a herança que ele veio nos conceder, nos dar mediante a fé, como diz a palavra de Deus, é algo que não perece. E ainda que sejamos, o Pedro fala, ainda que você seja contristado por dado momento, breve momento, ou aqui vamos falar do tempo de Jó, né? Por muitos momentos a esperança não se apaga, e depositar a fé nessa esperança é a nossa força para vencer tribulações, situações, seja ela qual for. Qual que é o problema do ser humano e talvez o seu problema do homem? Nós colocamos a nossa esperança, o nosso foco, a nossa atenção total naquilo que Deus não nos prometeu, e muito pelo contrário, naquilo que Jesus falou, para que nós não prestemos atenção, para que nós não demos valor a isso, em detrimento à salvação que nós estamos falando, a salvação da alma, né? Aquilo que Jesus veio fazer, que o Espírito Santo vem fazer em nós, limpar o nosso coração e nos fazer capaz de nos dar acesso a Deus, e nós trocamos muitas vezes por riquezas, por prazeres desse mundo, por fama, e principalmente nesse tempo de guerra política, por poder. Quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão hoje aí na política e se corromperam e perderam o brilho o aroma, do perfeito aroma de Cristo, né? Porque se venderam. Quando eu falo se venderam, às vezes nem é essa pessoa que está aí na corrupção total. Isso aí sim, isso é óbvio. Se for pego pela polícia, vai preso, é criminoso. Não estou falando de crime, não. Pessoas que pararam de querer testemunhar de Cristo, que olham para a salvação e vê algo que não brilha, algo que está murcho, ao contrário da verdade, a salvação, aquilo que vai ser revelado através da volta de Jesus, é algo que não perde o seu brilho. E para aqueles que perdem o primeiro passo para se perder uma fé, dentro disso aqui, no contexto que nós estamos, é parar de olhar para aquilo que Jesus prometeu e achar que aquilo não é nada. As pessoas estão contentes com as suas riquezas e não mais contentes porque estão buscando a Deus, ou lendo a palavra de Deus, ou lutando uma vida para ser agradável a Deus. As pessoas estão contentes porque tem dinheiro para dar conforto e saúde para os seus filhos, ou bens para os seus filhos e sua casa. As pessoas não estão mais contentes com aquilo que foi a promessa verdadeira de Jesus. Por isso o cristianismo nem brilha mais para essas pessoas. Talvez se dão ao luxo de não ir para a igreja, se dão ao luxo de levantar a voz para um pastor honesto e fiel e sincero que está entregando a vida para uma obra que ele não acredita, ou debocha de pessoas que estão vivendo uma fé honesta e sincera, ou se deixam contaminar a um ceticismo de que todo mundo não presta, ninguém presta, tudo vai de mal a pior. Isso tudo é sintoma de pessoas que perderam a fé, que não estão em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e principalmente com Jesus Cristo. Não leem mais a Bíblia, e quando leem não enxergam mais aquilo que Jesus veio falar, mas somente aquilo que eles querem. Olha para a Bíblia procurando aquilo que eu desejo. Isso é um pecado, irmãos. Eu ler a Bíblia para caçar promessas porque eu estou necessitado. O ser humano, ele é necessitado de Deus. Talvez você está aí caçando promessas financeiras, promessas de bem-estar, enquanto você deveria estar caçando Deus. A Bíblia fala que você tem que buscar a Deus enquanto se pode achá-lo.
onde se pode ouvir a palavra de Deus. Hoje eu tenho aqui um canal no YouTube para falar da palavra de Deus. Talvez em algum dia isso não seja mais permitido, como algum tempo atrás não tinha isso. Vocês só ouviriam a palavra de Deus dentro de uma igreja. Hoje em dia as pessoas não querem nem mais frequentar a igreja. Vão tirar aquelas pessoas que foram vítimas de pastores abusivos e vão colocar essa pessoa que não foi vítima de nada. É seu próprio melindre, o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho que não permite entrar. E talvez escutando isso fique até chateado porque não se acha orgulhoso, não se acha nada. Perdeu até a humildade de pôr o joelho no chão. Você quer fazer algo que me salvou de orgulho? Olha para dentro de si e pergunte para si mesmo com honestidade qual foi a última vez que você se ajoelhou no chão para pedir perdão para Deus dos seus pecados. Quando eu fiz essa primeira autorreflexão, me achando certo, dono da razão, eu falei, cara, faz muito tempo. Eu lembro de um tempo em que eu ia para a igreja, eu me ajoelhava no altar lá da igreja e via a glória de Deus, eu senti o perdão de Deus. E depois de um tempo, porque eu estava rancoroso, magoado e cheio de razão dentro do meu coração, eu parei de olhar para isso, de precisar disso. E sabe o que é isso? É isso que Pedro, é o contrário do que essas pessoas aqui, ao qual Pedro está falando, acontecia comigo. Eu olhava para a glória de Deus, para a promessa de Deus e não via o brilho. Eu via algo murcho, eu via algo que estava manchado, algo que não valia, talvez não via algo que não valeria a pena ir atrás porque fica feio e eu seria exposto em público, mas existiam coisas muito mais importantes do que isso. E não é isso que tem que ser. A coisa mais importante para você é a salvação da sua alma, que você nunca poderia ter comprado. Quem comprou isso foi Jesus, pelo sangue dele. Queira você ou não, aceite você ou não, Jesus morreu por você. E isso é motivo de glórias, de gratidão. O coração do homem de Deus, quando olha para Jesus, quando ele é grato ao olhar para Jesus, ele está com um bom coração, está num caminho correto, um caminho de bênção. Agora, quando ele não mais enxerga isso, é um caminho que precisa de ministração, precisa de amparo, de um abraço de Deus, de ministração. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você seja tremendamente abençoado com essa palavra e vamos continuar lendo a palavra de Deus juntos. Estamos aí mais uma vez. Amanhã tem mais. Tamo junto. Um abraço. É nóis.